professor Juan Carlos Guayacán Ortiz. Tens a palavra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, sea lo primero agradecer a la Universidad Federal del Estado del Espíritu Santo y al Ministerio Público de ese mismo estado por la invitación. Y particularmente al profesor Zanetti y al profesor Marcelo y a sus equipos de trabajo por la amabilidad constante que han tenido con nosotros los profesores extranjeros y por la impecable organización del evento. Dicho esto, tendría también que decir que para mí, en mi condición de colombiano, es un honor estar hablando de intereses colectivos en Brasil. El país que se reconoce en Iberoamérica entera como el líder en la materia. En Colombia, a través del Código del Consumidor de los años 90 brasilero, aprendimos la diferencia entre intereses colectivos, intereses difusos e intereses individuales homogéneos. No seguimos a pie juntillas esta clasificación de tres, pero asumimos interés colectivo, incluyendo en ellos los difusos, lo que va un poco en línea con esa interesante mesa del día de ayer, en el que los expositores ponían de presente tal vez la necesidad de reacomodar y hacer un poco de, si ustedes me permiten la expresión, ortopedia a la estructura dogmática de este tipo de procesos. Y bueno, eso explica el honor que significa para mí estar aquí conversando con ustedes. Cuando se me dio la noticia de que iba a estar en este lugar, también se me advirtió que la temática era hablar de los desastres, su relación con los procesos colectivos, con las sentencias estructurales y eventualmente con las acciones repetitivas. El fenómeno de las acciones repetitivas, mi país no lo conoce, no lo ha desarrollado. El fenómeno de las sentencias estructurales fue magníficamente expuesto por quienes estuvieron en la mesa anterior y por ello yo voy a hablar de los procesos colectivos en relación fundamentalmente con desastres que tienen que ver con daños a intereses individuales homogéneos. Para cumplir con ese cometido, vamos a ver si esto funciona. Mi plan de exposición es el que tienen al frente. Una definición jurídica de desastre que hay en mi país, para saber, al menos cuando hablamos de desastre en Colombia, de qué estamos hablando jurídicamente. Luego voy a aprovechar una afortunada expresión que escuché en la tarde de ayer, microsistema de derechos, de procesos colectivos. No la conocía y la apropié y dije, pues voy a hablar del microsistema de procesos colectivos en Colombia, que podría ser de una manera muy esquemática como lo da el tiempo. Este reloj ya me dice que van transcurridos 4 minutos de los 20. Luego, intentaré, si el tiempo me permite, exponer no uno, sino dos casos de procesos colectivos que tuvieron que ver con desastres. Y finalmente, muy en los últimos minutos, unas consideraciones finales muy por la línea conceptual del que se habló ayer en la tarde, de esa reacomodación de los conceptos en las que, una vez más, quienes están marcando la pauta son los escritores brasileños. Muy bien, ahora sin más preámbulos, esta es la definición de de desastre en mi país. Cualquier error en la traducción es toda mi responsabilidad y no quiero hacer esa responsabilidad a la inteligencia artificial a la que le pedí que la hiciera. Quería destacar, y por eso algunas letras están en rojo, en la definición, que entendemos por desastre un resultado de eventos naturales o humanos. Y los eventos naturales y los eventos humanos no tienen que ser intencionales.
que no sean intencionales, que no sean dolosos. Y que en condiciones que favorecen la vulnerabilidad de las personas, de los bienes, de la prestación de servicios públicos, alteran de manera muy grave y generalizada las condiciones normales del funcionamiento de la sociedad, lo cual hace que el Estado tenga que replantear el asunto para responder a las necesidades, rehabilitar, volver las cosas al estado anterior en lo posible y la reconstrucción de lo que eventualmente se haya perdido. Cuando este fenómeno del desastre ocurre, pese a que esta misma ley, cuyo artículo 55 está allí, tiene buena cantidad de normas diciéndole a la administración pública cuántas cosas debe hacer, pero cuando esto ocurre, aparecen en escena los procesos colectivos. Y entonces aquí resulta útil, ahora me doy cuenta que no les puse la definición de desastre. Bueno, muy bien. Resulta útil, mientras introduzco el otro tema, pues pueden mirando los elementos de la definición de desastre. Decía que ahora resulta útil de manera muy esquemática hablar del microsistema de procesos colectivos. Y el microsistema de procesos colectivos colombiano podría esquematizarse de la siguiente manera. Los procesos colectivos que, como les decía, para nosotros comprenden los difusos, los protegemos con unas acciones populares que teníamos desde el siglo XIX y que la Constitución del año 91 la saca de ese código decimonónico y la coloca en el fenómeno del neoconstitucionalismo. Y la influencia de la que hablaba el profesor Verbi ayer y otros expositores que ha tenido el derecho anglosajón nos hizo mirar también el fenómeno de las class action. Y entonces, muy por esa vía, creamos las acciones de grupo para proteger lo que ustedes denominan intereses individuales homogéneos, que nuestra ley no la denomina así, pero nuestra jurisprudencia utiliza el nomen juris con mucha frecuencia, pero tal vez en un momento posterior, y que no se me olvide que es más importante para ustedes que para mí cambiarlo, los principales actos procesales que pueden ocurrir en cada una de estas audiencias, y en esto no hay nada novedoso, más que actos procesales son como los principales tópicos de los que hace discutir los intereses colectivos: la legitimación, los acuerdos o la conciliación, la cosa juzgada y el tipo de tutela que se presenta. Voy a intentar hacerlo aprovechando la visión que ocurre en cada acción. La acción popular, que protege intereses colectivos que confrontan a los difusos, tiene como legitimado al individuo, cualquier ciudadano, incluso extranjero, no solo colombiano, podría pedir la protección de los intereses colectivos. A eso llamo yo la individual, la protección o la legitimación individual. ¿Qué llamo legitimación institucional? Cualquier institución que tenga vínculo con el interés colectivo amenazado o vulnerado también está legitimada. Las asociaciones también están legitimadas. Si ustedes me preguntan, quizás el mayor número de acciones populares está por la legitimación individual. ¿Qué ocurre con la legitimación de la acción que protege intereses individuales homogéneos? También hay una individual, solo que aquí el individuo tiene una calificación, tiene que estar afectado. Él tiene que, en el otro no. Por eso alguien de un extremo del país puede demandar un interés colectivo de otro extremo del país. En esta tiene que ser afectado. Y en materia de legitimación institucional, el legislador la restringió solo a una entidad, la Defensoría del Pueblo. ¿Qué ocurre con la conciliación y los acuerdos? Pero antes habría que decir que una vez se admite cualquiera de estas demandas, hay una convocatoria a la ciudadanía. En el caso de las acciones populares, para que participen en una audiencia que se llama de pacto de cumplimiento. Las partes deben pasar un proyecto de cómo se podría conciliar. Y ese proyecto, cualquier ciudadano que tenga interés en manifestarse sobre ese, podría acudir a esta audiencia e interpelarlo y hablar de ese acuerdo. ¿Qué ocurre con los otros donde se están debatiendo es daños individuales? También se hace una convocatoria que le da derecho a estas personas convocadas a guardar silencio, en cuyo caso la sentencia los vincula.
a tener, a manifestar que quieren ser parte del proceso, pero lo pueden manifestar de dos maneras. Simple y llanamente afirman que han sufrido el daño y que quieren estar a las resultas del proceso. Otra, tienen la posibilidad de decir, yo sufrí el daño, pero la entidad de mi daño es mayor, y ventilar su posición allí. Eso resulta un poco antitécnico y un poco en contravía de lo que posteriormente aconsejó el instituto o el Código Modelo Iberoamericano. Y la verdad ha resultado un poco antitécnico mezclar asuntos individuales con asuntos colectivos en un mismo proceso. En esas condiciones, entonces, en uno y otro hay unas sentencias en el que se pueden lograr acuerdos. En todas estas están sujetas a la aprobación del juez y están sujetas a la verificación del Ministerio Público, para que justamente unos y otros examinen la contradicción eventual de intereses entre quien se postula o como actor popular o como representante del grupo. Y en cuanto a la cosa juzgada es otro punto en el que la historia de la influencia brasilera en mi país es notoria. Hasta el año 2007 teníamos una cosa juzgada erga omnes, de acuerdo con la cual en una acción popular, sin importar el resultado, eso hacía tránsito a cosa juzgada para cualquier ciudadano. Se demandó la inconstitucionalidad de esa norma y cuando nuestro Tribunal Constitucional vio el régimen brasilero, llegó a la conclusión de que sin declarar inconstitucional la norma, había que pasar a un régimen como el de según lo que ocurra con las pruebas. Y entonces, cuando se niegan pretensiones y el motivo por el que se niegan pretensiones es la insuficiencia de pruebas, porque llega una nueva prueba de otro actor popular, ese actor popular tendrá que ser atendido si llevan nuevas pruebas que tengan la fuerza de poder cambiar el contenido de la decisión. Es la existencia de una nueva prueba la que abre esa puerta. Mientras que en el caso de la acción de grupo, la sentencia tiene efectos ultrapartes, queriendo significar con ellos, vincula a quienes demandaron, a quienes concurrieron en cualquiera de las dos formas que pueden concurrir, y tercero, a quienes se presenten dentro de los 20 días siguientes a la publicación de la sentencia, a efectos de reclamar su indemnización. Y aquí me siento obligado también a precisar una diferencia con el régimen brasilero, que llevó a que algún día Antonio Gigi dijera que el régimen colombiano de estas acciones es completo, en cambio que los otros son parciales. El juez, en este tipo de procesos, en los de la acción de grupo, determina el monto del perjuicio siempre, incluso de los que están por venir, es decir, de los que llegan 20 días después. Eso ha sido un poco, y por eso lo que le escuchaba al profesor Zanetti ayer me gustaba mucho, es hora de considerar de que hay intereses individuales homogéneos considerados en sí mismo. Creo que el Estado Social de Derecho tiene que tener un precio, y si algo se califica, podría por ejemplo decirse, y esto es una consideración de ley ferenda, que uno podría decir, mira, hasta un monto de daños podría considerarse intereses individuales homogéneos. No lo hemos hecho y ahí pues tenemos algunas dificultades. La diferencia entre las dos acciones también está en el tipo de tutela. Porque si ustedes ven, la acción popular tiene una tutela preventiva, restitutoria de indemnización, mientras que los intereses individuales homogéneos solo se protegen para reparar daños y daños individuales. Creo que solo alcanzo a comentar uno de los casos, miraré, de un desastre y qué dificultades se presentaron en este esquema que acabo de describir. La ciudad de Bogotá, pues en términos brasileños no es una ciudad grande, en términos nuestros es una ciudad bastante grande, tiene 10 millones de habitantes y gracias o como consecuencia de la falta de técnica al acumular basuras, de manera mezclada orgánicas con inorgánicas, las orgánicas generaron lixiviados y me di cuenta que no hice el cambio y esto puede ayudar. El caso que estoy comentando es el caso Doña Juana. Así se llamaba el relleno sanitario donde se acumulan las basuras.
Esta falta de técnica hizo que los lixiviados generaran gases, hubo una gran explosión un día y 30.000 toneladas de basuras se desbordaron, ocuparon un río, pero sobre todo generaron por un buen periodo de tiempo unos olores nauseabundos muy fuertes que hicieron que la alcaldía de Bogotá tuviese que declarar el hecho como un desastre semejante a un desastre natural. Con el tiempo, un abogado, aprovechando la legitimación individual, consiguió unos poderes, 1.500 poderes, de personas pidiendo la reparación de daños que les había ocasionado este hecho. No puedo entrar en el detalle de todo lo que se pidió, me quedo solo en los daños morales para decir ¿y qué dificultades hubo allí? Las dificultades que allí se presentaron fue, la primera, determinar el grupo. Después de que el juez descubrió que la alcaldía de Bogotá era responsable por no haber manejado técnicamente la acumulación, el problema era saber ¿y cuántos son? Si tenemos aquí a 1.500, pero yo tengo que calcular cuántas personas pueden venir después. Se le pidió a la empresa prestadora del servicio público de acueducto de alcantarillado que dijera cuántos abonados tenía en el sector afectado que integraba el grupo. Dijo que eran 15.000. Y el juez dijo 15.000 significa una familia promedio de 4, son 60.000 personas. Y aquí hay 1.500 personas, 68.500 personas faltan por venir y teóricamente pueden venir dentro de los 20 días siguientes. De esa manera se determinó. ¿Cómo cuantificarlo? La intensidad de los olores nauseabundos no puede ser la misma. Voy a subdividir el grupo en 3, dependiendo de la distancia. Hasta 1 kilómetro a la redonda del relleno sanitario, 3 salarios mínimos, porque sí. En el siguiente círculo concéntrico hasta 3 kilómetros, 2 salarios mínimos, y los que estaban más alejados hasta los 5 kilómetros, porque así se había determinado la demanda, 1 salario mínimo. 68.000 personas que recibirían de acuerdo con lo que probaran. ¿Ante quién prueba? Ante la Defensoría del Pueblo, que recibe el dinero, recibe las reclamaciones. De las 60.000 estimadas llegaron 680.000 reclamaciones. Y aquí viene una dificultad. Una década duró la Defensoría del Pueblo examinando esas 680.000 reclamaciones. Y solo una década después la depuró y dijo, son válidas 130.000. La ley prohíbe al juez aumentar la condena. Lo que indica es que la Defensoría del Pueblo le debe decir al juez que reacomode la prorrata, y así lo hizo el Consejo de Estado 10 años después y se pagó. Eso es lo que quiero significar con que se dificulta un poco el cumplimiento de la sentencia. El tiempo no me da para comentar el otro caso, pese a que no me han llamado la atención, aquí me dicen que tengo 2 minutos este cronómetro, y entonces esos 2 minutos los utilizaría en las consideraciones finales. Y sobre las consideraciones finales, yo tendría 2. Plegándome a lo que escuché ayer en la primera mesa, sería útil, necesario, hacer unos cambios en la dogmática. Pero como se decía ayer, no por desprecio a quienes en última son los que nos tienen hablando hoy aquí, a quienes estuvieron aquí, y quiero mencionar entre muchos otros a la profesora Ada Pellegrini, sino porque las condiciones han cambiado, como lo decía el doctor Glaves ahora en su presentación. En 20 años el mundo en este tipo de cosas es otro. Y quizás una clasificación, como la que proponía Edilson Vitorelli ayer pueda ser un poco más eficiente. Veía yo que en la definición de los irradiados él tiene la posibilidad de que haya subgrupos. Eso ha dado mucho resultado en mi país, porque eso garantiza, cuando esto es demasiado complejo y se pueden dividir, hay conflicto de intereses, los subgrupos entre las distintas personas que están ahí podría resultar. Entonces, yo comparto esa decisión. Facilita además la cuantificación de los perjuicios. Y también es preciso buscar un equilibrio entre los intereses del individuo y los intereses colectivos. Aquí, pese a que no comenté el caso,
El segundo caso que dejé de comentar tuvo una problemática, y es que frente a un desastre natural, las víctimas demandaron muchas en acción individual. Muchas de ellas lo hicieron después de que me voy a tomar un minuto más. Muchas de ellas lo hicieron después de que del término que la ley colombiana le permite al individuo, porque la ley colombiana le dice, iniciada una acción de grupo, el individuo puede demandar en su acción individual, pero hasta un cierto momento procesal que no vale la pena mencionar aquí, no tiene trascendencia. Hay quienes presentaron demandas después de ese momento procesal, y con razón las entidades demandadas alegan pleito pendiente, no cosa juzgada, porque en este momento aún no se había resuelto. Y la estructura de nuestra ley ha permitido que los jueces digan sí, vencido un cierto tiempo, si el individuo no inicia su proceso o no lo ha iniciado con anterioridad, él queda integrado. Hay una garantía más, es post facto. Dentro de los 5 días del proferimiento de la sentencia, si un individuo logra demostrar que no fue correctamente comunicado ni emplazado a la acción de grupo, y correctamente es que haya sido de acuerdo como lo haya dicho el juez, o que sus intereses no estuvieron debidamente protegidos, se le permite sustraerse de los efectos de la sentencia. Nuevamente, toda mi gratitud con la universidad, con el Ministerio Público, con el profesor Hermes. A ustedes, muchas gracias por su atención. Soy incapaz de decir esto correctamente, pero la inteligencia artificial lo dice por mí o lo escribió por mí. Y las últimas excusas. Para no quedarme del vuelo, me toca salir raudo. Muchas gracias. Muito obrigada, professor Juan Carlos Ortiz. Agradeço imensamente a sua exposição. Peço mil desculpas pelo atraso. Eu aqui vindo, né, para esse painel Direito Processual de Desastre, me deparei com um desastre de trânsito. Então, já cheguei aqui atrasado, mas inspirada para o painel. Então, professor, agradeço imensamente. Sei que o senhor tem um voo. Agora, o senhor fique absolutamente à vontade. Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente o convite que me foi formulado para participar desse grandioso evento, que seja o primeiro de muitos. E o faço nas pessoas do professor Hermes Zanetti Júnior, do professor Marcelo Abelha, grandes amigos. Eu não sei se já foi apresentado, me pediram para eu me apresentar, coisa esquisita, né? Mas meu nome é Trícia Navarro, eu sou juíza de Direito aqui no Espírito Santo, com muita honra. Sou professora da Universidade Federal do Espírito Santo, também com muita honra. Atualmente exerço o cargo de juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal. E é um grande prazer estar aqui nesse evento capixaba, com grandes amigos da terrinha e também nacionais e internacionais. Então, dito isso, eu já passo a palavra imediatamente para o professor Marco Félix Jobim. Já participamos de um evento hoje, praticamente terminamos agora. E, professor, o senhor está com a palavra. O professor Marco Félix Jobim é professor da PUC do Rio Grande do Sul, advogado e um grande amigo dos capixabas. Professor, o senhor tem a palavra. Me ouvem bem? Só? Ok? Não estamos te ouvindo, professor. Estão? Não. Mas eu estou com o microfone ligado. Sim. Tá? Maravilha. Então, muito boa tarde. Gostaria de agradecer, num primeiro momento, ao professor Hermes Zanetti Júnior pelo convite que me foi feito. Com muita honra aceitei. Não vou poder ir ao Espírito Santo, à Vitória, e, em razão disso, não só não vou comer aí com vocês, mas fui punido pelo professor Hermes já antecipadamente, o qual me tomou 5 minutos do meu tempo, dizendo que as mesas online só tem 15 minutos. Então, vou deixar aqui o meu registro de que o professor Hermes já me puniu por não estar aí com vocês. Coisa que gostaria de estar, mas o dia a dia aqui no Rio Grande do Sul está muito corrido e eu peço desculpas por não estar aí presencialmente. Gostaria de cumprimentar os professores que organizam o evento, o professor Santiago, o professor Giovanni, o professor Marcelo Abelha e o professor José Maria Salgado, esse primeiro Congresso Ibero-Americano de Tutela Coletiva. Parabenizar, claro, as instituições organizadoras. Aqui faço, pelo nome, pelo menos, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, a Universidade Federal do Espírito Santo e o Ministério Público do Espírito Santo. Tenho uma honra muito grande em dividir a mesa com queridos amigos, professor
Gustavo Osna, o professor Rodrigo Mazei, o professor agora que é da Colômbia que teve que sair, o professor Juan Carlos Ortiz. Cumprimentar a professora Trícia, a segunda vez que nos vemos hoje. Parece que a professora Trícia até que estava fugindo da minha palestra, porque ela vai ser um pouco parecida, e eu prometi à professora Trícia que iria dar um outro norte a ela, e espero, professora Trícia, que realmente eu consiga fugir da armadilha da palestra de manhã, que está muito recente na minha cabeça, então vou tentar fazer alguma coisa um pouquinho diferente para não cansar a professora. E cumprimento também, claro, a doutora Elaine de Lima e todo o público que nos assiste presencialmente aí no local. Fui convidado para compor a mesa Direito Processual dos Desastres, casos repetitivos, ações coletivas e processo estrutural, e como vocês, né, sabem, mais ou menos meu enfoque de estudo é o processo estrutural, então eu vou focar no processo estrutural e, claro, que eventualmente aquilo que eu falar e que se adequar à tutela dos desastres é do jogo, é do meu, né, é da palestra que isso eventualmente vai ter alguma conexão. Eu venho inicialmente aí sim, né, fazer aquilo que eu fiz de manhã. Eu vou me apropriar de uma expressão de um querido amigo nosso que lançou um livro recentemente sobre processo estrutural, que é o amigo Zumar Duarte, e ele coloca uma expressão que eu acho muito riquíssima para esse momento, que é a ideia da gramática do processo estrutural. Acho que a gramática do processo estrutural está reescrevendo grande parte do que a gente conhece, né, de processo para lidar com litígios, problemas ou conflitos estruturais. Então, essa gramática de processo estrutural nos faz rever vários momentos, né, do que é um processo. A gramática do processo estrutural muda, né, a fase petitória do processo estrutural. A gramática do processo estrutural muda a fase saneadora desse tipo de processo, muda a fase instrutória, ela muda a fase decisória, muda a fase recursal e, consequentemente, de igual forma, vai mudar a fase executiva, que é a palestra que eu dei de manhã, mas que eu não vou me cingir somente a ela. Então, essa nova gramática do processo estrutural é algo que me tem bem presente, como ela repercute nessas modificações que a gente entende do processo civil tradicional, do processo civil clássico. E vamos ser bem sinceros, isso vem mudando, né? Isso vem mudando diuturnamente. O professor Sérgio Arenhart, de manhã, fez a referência da explosão que o tema teve no Brasil, e realmente a gente pode contar aí com mais de 100 obras de processo estrutural ao longo dos últimos 10 anos, o que é uma significativa doutrina a complementar a jurisprudência, os atos legislativos e tudo mais realizados a partir dessa ótica dos litígios estruturais. Eu vou, então, num segundo momento, o primeiro é trabalhar com essa ideia da gramática do processo estrutural e novas coisas que a gente pode trazer para a tutela do processo estrutural, e no segundo momento eu vou me focar numa pergunta que me foi feita para todo o grupo da mesa de hoje, né, que é uma provocação realizada para que a gente possa debater, né, em conjunto as questões relacionadas ao direito dos desastres e processo estrutural. A pergunta, a provocação é a seguinte, né? Que casos de sua região podem exigir proteção legal processual em caso de catástrofe? E como o judiciário abordou essas questões? Então, vou repetir para a gente, né, poder fazer uma reflexão, que casos na sua região podem exigir proteção legal em caso de catástrofe ou desastre e como o judiciário abordou essas questões. Bom, eu vou pegar aqui a região sul, né? Eu sou de Porto Alegre, eu vou pegar a região sul, não vou trabalhar com a enchente, né? Não vou trabalhar com a enchente aqui do Rio Grande do Sul, que todos já conhecem e sabem das consequências e sabem que isso vai virar, né, um grande caso estrutural, porque é um grande litígio estrutural, e não vou trabalhar por uma questão muito simples, né? O que se trabalhou até então no Rio Grande do Sul, a partir da ótica do estrutural, na minha opinião, não está correto, então não vou abordar esse tema. É um tema que está muito presente ainda na solidariedade do povo gaúcho e de todos, né, do Brasil, então deixo de lado, e vou trabalhar com o caso da região sul, mas de Santa Catarina. Vou trabalhar com o caso da Lagoa da Conceição. Vou trabalhar com o caso da Lagoa da Conceição porque ela se aproxima muito ao desastre.
ela se aproxima muito a uma catástrofe. Na verdade, na minha opinião, ela é um desastre. Ela é uma catástrofe e assim precisa ser lidada. E o processo estrutural da Lagoa da Conceição é um processo estrutural que tem rendido bons frutos. Então, a partir dela, desse caso, eu vou tentar trabalhar algumas questões que eu acho interessante para que a gente possa entender essa nova e gramática que o processo estrutural nos dá. Qual é o problema da lagoa? Primeiro, a lagoa está doente. A lagoa está adoecida. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a lagoa, desde a petição inicial, é tratada como sujeito de direitos. E assim é reconhecida, né, dentro do próprio processo estrutural da Lagoa da Conceição. A Lagoa da Conceição, para quem não conhece, para quem é de fora, é o cartão postal de Santa Catarina, é um bem de todo o Brasil, é um bem da humanidade. E o que tem a lagoa? A lagoa apresenta uma contaminação da água muito significativa. Ela apresenta mau cheiro, ela apresenta proliferação de algas, ela apresenta alagamentos, né? Porque já foram muitos ocupantes que chegaram perto dela e os alagamentos são constantes. Ela apresenta mudanças na cor da água. A água está sem oxigênio. Geralmente há uma espuma densa, né, em alguns locais da própria lagoa. A mortandade de peixes e siris é diuturna dentro da Lagoa da Conceição. Há doenças na população de pele e doenças gastrointestinais. O mercúrio é tão alto nos peixes que repercute na vida das pessoas que se alimentam. Então, o que isso dá? Né? Isso dá uma queda na pesca, isso dá uma queda gigantesca na economia e Santa Catarina, principalmente Florianópolis e a região da Lagoa da Conceição, perdem em quê? Perdem em turismo. Então, é um problema estrutural gigantesco e que a gente precisa, então, entender o processo estrutural que vem tramitando na Justiça Federal de Santa Catarina, de Florianópolis, para que a gente possa, então, entender os sucessos que esse caso vem tendo, que a gente, eventualmente, acaba desconhecendo. A partir desse monte de problemas multifatoriais, não sei se vocês lembram daquela decisão da ministra Nancy Andrighi, no famoso caso do STJ, ela vai falar em multifatoriedade. A partir desses múltiplos fatores, o problema estrutural está instaurado, e uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, liderada pelo professor Morato Leite, estuda o caso e ajuiza essa ação estrutural da Lagoa da Conceição. E vejam bem o que esse caso já nos deu. O que a Lagoa da Conceição já nos deu? Eu pude fazer um dos pareceres nesse caso, e acho interessantíssimo trazer para quem nos assiste alguns dos sucessos que esse caso tem que a gente desconhece. O primeiro deles, foi instaurada uma Câmara Judicial de Proteção da Lagoa da Conceição. Essa Câmara Judicial de Proteção da Lagoa da Conceição tem várias cadeiras ocupadas por pessoas públicas e pessoas da sociedade civil. Para quê? Para debaterem. Essa Câmara Judicial de Proteção da Lagoa da Conceição, ela tem, poucos conhecem, um regimento interno riquíssimo, que dá competências para as pessoas que ali ocupam fazerem algumas coisas, né? Algumas diligências. Então, isso é interessantíssimo e pode ser acessado dentro do processo. Inclusive, agora há pouco tempo, sai a primeira recomendação dessa Câmara Judicial da Lagoa da Conceição com 23 recomendações. 23 recomendações divididas em 3 grandes partes. A primeira parte ambiental, a segunda parte de governança e a terceira parte da recomendação de infraestrutura, monitoramento e fiscalização. Isso tudo está acessível pela internet. A Lagoa da Conceição, ou a ação estrutural da Lagoa da Conceição, já juntou pessoas em eventos, em congressos, em seminários, em eventos internacionais, já deu um livro coletivo, né, à sociedade que se interessa por direito, já tem dissertações de mestrado trabalhando com o tema da participação técnica e social dentro da Lagoa da Conceição, exatamente pela criação judicial da Câmara. A atuação estrutural, do processo estrutural da Lagoa da Conceição tem se sobressaído sobre 200 ações individuais ajuizadas há décadas pelo município de Florianópolis frente aos ocupantes.
dos terrenos particulares ali ao lado da Lagoa da Conceição. Vejam a importância dessa informação, né? Ela tem feito, o processo estrutural tem feito quase que uma gestão desses mais de 200 processos. A ideia, o processo estrutural da Lagoa da Conceição tem sido utilizado como case para outros casos, e a questão do ajuizamento da Lagoa da Conceição fez com que a ação estratégica estrutural da Lagoa da Conceição fosse inscrito na plataforma internacional do Sabin Center como litígio estratégico em termos de litigação climática. Pessoal, isso tudo, e aí, professora Trícia, a minha reflexão, diferente daquelas que eu fiz pela manhã, isso tudo tem local de discussão para nós. Só que fica alheio por uma questão na qual nós achamos que o processo estrutural tem que nos dar somente soluções concretas. E não é isso que o processo estrutural pode nos dar a todo momento. Veja bem, um processo estrutural nos dá soluções concretas, mas também nos dá soluções simbólicas. O processo estrutural tem questões que podem ser concretizadas daquela linha tradicional de um processo de tutela executiva tradicional, mas tem uma outra linha, né, muito forte, que a simbologia que uma causa dessas traz pode trazer. Essas questões que eu estou levantando aqui, elas não são parte da ideia de uma tutela executiva tradicional, como a gente estudou ao longo do século passado e principalmente das primeiras décadas desse século. Não, elas são soluções heterodoxas, são soluções que não estão, né, no dia a dia nosso e que a gente não debate, porque a gente acha, porque a gente acredita, de alguma forma, que o processo estrutural ele tem uma ideia de se levar um estado de coisas desconforme para um estado de coisas conforme. Um estado de coisas inadequado para um estado de coisas adequado. E isso nunca vai acontecer pela via do processo estrutural. O processo estrutural vai trazer, né, técnicas, vai trazer conquistas para que haja uma melhoria significativa desses ambientes que estão, de alguma forma, irregulares, que estão, de alguma forma, desconformes. Mas colocar a ideia de que um processo estrutural apenas vai ser bem sucedido quando essa transição de um estado de coisas inadequado for um estado de coisas adequado, é colocar na conta do processo estrutural e da tutela executiva estrutural algo que nunca vai acontecer. E aí os críticos de plantão, né, como a gente sabe que tem, vão se deliciar com essa ideia de que o processo estrutural não conquistou 100% das decisões concretas que ele deveria ter na fase da tutela executiva. Então, pessoal, eu sei, estou com 15 minutos já, eu sei que já vai bater o sino. O que eu queria trazer aqui nessa reflexão inicial era um caso, né, da região sul, como foi provocado pelo nosso grupo de trabalho desse painel, para que a gente pudesse ver o que é uma ação estrutural aqui no Brasil, como ela tem se comportado, um processo assim, que a gente encontra uma ideia ideal do que seja uma ação estrutural, e como o judiciário vem trabalhando com técnicas diferenciadas para a tutela estrutural daquele estado de coisas em desconformidade. Teria mais coisas para falar, mas como me deram 15 minutos, eu devolvo a palavra à professora Trícia e espero, né, ter de alguma forma trazido algum aporte diferenciado aí para a tarde de hoje, e espero os debates depois da professora Elaine. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos demais, professor Marco Félix Jobim, pela sua brilhante exposição, como sempre, né, a segunda do dia, ou talvez terceira, não sei. E passo a palavra imediatamente para o professor Gustavo Osna, que é professor da Universidade Federal do Paraná, advogado. Professor, é uma alegria tê-lo conosco. Dá uma batida forte. Não, tá aqui. Não tá ruim. Pronto. Foi. Pronto. Quem sabe, sabe, né? Obrigado, professora Trícia, muito obrigado. Eu vou ali, pessoal, só porque como eu vou projetar um material para que eu não fique de costas por o meu material,
eu vou falar diretamente aqui do púlpito. Também vou pegar o passador, e eu não estou computando meu tempo, fique muito claro. Meu tempo vai começar a valer no instante que eu me instalar aqui. Ou seja, desde já. Professora Trícia, muito obrigado. Uma honra poder participar desse evento, uma honra poder compor essa mesa. Fico extremamente feliz, extremamente honrado com o convite. Agradeço ao professor Hermes Zanetti pela possibilidade de estar aqui em Vitória, pela possibilidade de estar aqui conversando com todos, com todas, a respeito de alguns temas ligados à tutela estrutural, ao processo estrutural, que são temas que, no meu entendimento, são indispensáveis, são necessários e versam sobre um elemento que é candente à nossa realidade, que é esse dito direito processual dos desastres, que é esse dito direito processual das catástrofes. Estou vendo que estão procurando ali meu material, mas, enquanto isso, eu só queria destacar que, como o professor Zanetti bem pontuou, de fato, eu fiz questão de remanejar toda a programação do evento para poder participar da moqueca que iria acontecer ontem. E eu tive um primeiro desastre, que foi o fato do meu voo ter sido alterado, minha conexão foi cancelada em São Paulo, acabei chegando aqui depois da meia-noite, não consegui, por conta disso, participar da moqueca. Talvez não consiga ficar até o final desse painel, porque eu não quero ter um segundo desastre, uma segunda catástrofe, que seria perder meu voo de volta. Mas acho que vai ser possível, acho que vai ser negociável, e agradeço a receptividade de todos. Professor Zanetti, eu queria dizer que hoje pela manhã eu pude correr pela orla, e em poucos minutos ali eu entendi por que você, apesar de ser gaúcho, se diz capixaba. É muito fácil se sentir em casa aqui e é muito bom se sentir em casa aqui. Pessoal, o tema que nos foi indicado, o tema que nos foi proposto para reflexão, dizia respeito à possível correlação entre ações coletivas, ações individuais e processos estruturais em um contexto marcado por desastres, em um contexto marcado por catástrofes. Eu não vou me aprofundar aqui, como fez, por exemplo, o professor Juan Carlos, na análise do que seriam esses desastres. Eu quero trazer alguns insights de natureza eminentemente processual, que dizem respeito também a algumas pesquisas que eu já venho desenvolvendo, ligadas, relacionadas à temática da tutela coletiva. E nesse particular aspecto, o ponto de partida que eu queria estabelecer com todos e com todas, passa essencialmente pelo fato de um desastre, da maneira como a gente costuma entender esse fenômeno, da maneira como a gente costuma entender essa realidade, poder ocasionar, a partir de dimensões subjetivas, inúmeros desastres. E eu acho que há aqui uma natureza dual, que é uma natureza dual que muitas vezes não é entendida, que é uma natureza dual que muitas vezes não é capturada. Olha, Gustavo, como assim um desastre pode ocasionar, pode encetar diferentes desastres? Bom, vamos pensar no caso da tragédia do Rio Doce, que já foi amplamente mencionada aqui. Quando a gente olha sob um ângulo macroscópico a tragédia do Rio Doce, a gente costuma tentar observar isso como algo uno, como algo monotemático. Agora, quando a gente começa a descer alguns níveis nessa escada, e quando a gente começa a se aproximar das pessoas, dos sujeitos que são mais diretamente impactados por esse tipo de aspecto, a gente vê que, na realidade, o desastre é plural e todo desastre tende a ser plural e é vivenciado de maneira plural por diferentes atores inseridos nesse palco. Porque eu posso observar a tragédia da Repar, no estado do Paraná, o meu estado, e falar da tragédia da Repar, o maior derramamento de óleo que já aconteceu na história do Paraná, como algo uno. Mas eu também posso pensar na vida do José, que mora em Araucária, e entender como José, que mora em Araucária, teve toda a sua possibilidade de subsistência severamente comprometida durante um período que já vem se arrastando por tempo muito mais considerável do que se poderia supor. Então, eu parto dessa premissa, porque eu acho que essa premissa é uma premissa angular para o processo, uma vez que, a partir dela, a gente pode levantar algumas provocações. Como que eu vou conduzir ao judiciário essa realidade ou essas realidades capazes de levar a caminhos diversos e responsáveis, em alguma medida, por cristalizar pretensões que não vão ser plenamente coincidentes? E o que me parece? Eu acho que quando a gente pensa em uma eventual judicialização desse tema sob um ângulo estritamente individual, e vejam,
esse ângulo seria um ângulo possível, porque as pretensões individuais são relevantes. E porque elas existem, eu vou incorrer, tradicionalmente, em um problema, que é um problema que é popularmente conhecido como aquela velha lógica do farinha pouca, meu pirão primeiro. Por que eu trago esse ponto? Primeiro, para homenagear o professor Zanetti, que ontem mandou a foto de um belo pirão, do qual eu não pude participar. E segundo, porque de fato eu acho que isso serve para a gente entender com alguma simplicidade, com alguma clareza, como realmente um dilema teórico, que normalmente é descrito como o dilema de common pool, e que é muito estudado no âmbito da falência e da recuperação, também pode servir aqui para a nossa piscina, também pode servir aqui para o nosso flanco. Quer dizer, se eu tenho diferentes indivíduos que experienciam de maneira diferente um mesmo desastre, me parece que é bastante razoável supor que se eu deixar esses indivíduos correrem isoladamente pela tutela, pode existir o risco de que aqueles que vierem a ganhar essa corrida sejam ressarcidos, mas aqueles que fiquem lá para o final da fila não sejam devidamente indenizados. Pode existir o risco de que a escassez que costuma se formar nesse tipo de cenário acabe se colocando em prejuízo exatamente dos últimos sujeitos que, de alguma maneira, conseguem perseguir seu direito. A gente mora no Brasil. Eu acho que eu nem preciso dizer quem, normalmente, são os últimos sujeitos que conseguem perseguir seus direitos. Esses sujeitos vão acabar sendo exatamente aqueles, muitas vezes, vulnerabilizados pela sociedade, marginalizados pela sociedade, hipossuficientes, e que, por conta disso, então, vão acabar sofrendo uma dupla punição. Vão viver o seu desastre e não vão conseguir obter qualquer tipo de ressarcimento no âmbito jurisdicional, o que quebra, inclusive, a igualdade e a isonomia, que, dentro do nosso atual ambiente constitucional, são valores sensíveis e fundantes da nossa República Federativa. De tal modo que a perspectiva puramente individual não parece servível para lidar com aquela dualidade. Agora, quando a gente pensa na perspectiva coletiva, sob um ângulo estritamente tradicional, isso também acaba sendo, em alguma medida, percebido, essa precariedade também acaba sendo, em alguma medida, obnubilada, a nossa vista continua sendo uma vista essencialmente míope. E percebam, poderia até soar um paradoxo, tá? E eu uso aspas, por força disso, a gente falar em processo coletivo tradicional. Que muitas vezes o processo coletivo é visto de per si, é visto por si só, como algo vanguardista, como algo inovador, como algo disruptivo na nossa realidade. E eu não questiono que durante muito tempo o processo coletivo efetivamente desempenhou, inclusive, uma função didática disruptiva na nossa realidade, na nossa sociedade. Agora, ao mesmo tempo que isso se deu, hoje a gente consegue notar como uma visão rígida do processo coletivo pode se mostrar, sim, uma visão que acabou obnubilando vários fatores relevantes para a adequada compreensão e para o adequado tratamento daquele desastre, daquela catástrofe. E eu marco aqui, essencialmente, 2 pontos, que são pontos que, no final do dia, vão ser importantes, eu vou retornar a eles. O primeiro deles é que esse processo coletivo tradicional costuma ser entendido de maneira essencialmente bipolarizada. E quando eu falo em bipolarizada, eu me refiro a uma linha que vai buscar contrapor autor e réu, como se ambos quisessem algo muito diferente no âmbito do judiciário. Como se ambos quisessem algo muito diferente no plano da realidade. O senhor Marcos Jobim, durante anos, foi meu colega, foi meu chefe de departamento na PUC do Rio Grande do Sul, mencionou há pouco o desastre que todo mundo sabe que ocorreu esse ano em Porto Alegre. Eu não tenho dúvida alguma de que o Ministério Público do Rio Grande do Sul quer a melhor recomposição possível de Porto Alegre. E eu não tenho dúvida alguma de que a Prefeitura de Porto Alegre também quer, de que o governo do Rio Grande do Sul também quer. Agora, vejam, de repente, se eu vejo uma ação civil pública que vai contrapor MP e Estado, MP e município, e tento compreender essa ação civil pública a partir de uma lógica bipolarizada tradicional, já me parece que é patente que eu vou ter um ferramental inidôneo para entender a realidade. No final das contas aqui, eu não tenho um verdadeiro conflito de interesse. Porque todo mundo quer melhorar o cenário que se vivenciou. Por mais que possam existir divergências a respeito do melhor caminho, do melhor meio, do melhor percurso, para permitir
que esse cenário seja aprimorado. E o segundo ponto, que eu gosto de sublinhar, é que o processo coletivo tradicional acabou sendo talhado, e nem podia ser diferente, a partir de uma lógica igualmente tradicional de resposta, que é o que eu venho chamando de tudo ou nada. Quer dizer, procedente e improcedente. E esse tipo de lógica, quando eu me deparo com situações que vão versar sobre desastres, sobre catástrofes, tende a ser uma lógica inservível. Porque acho que é quase que evidente que o improcedente, o nada, é uma resposta que é juridicamente débil. Quer dizer, você colocar um tapa-olho e fingir que não está acontecendo algo que é absolutamente contrário à Constituição, mas o tudo tende a ser infactível. Você não pode virar e considerar seriamente que determinada irregularidade, que determinado estado de desconformidade, que determinado cenário desconforme, que acaba se arraigando, pode ser superado, recomposto e desfeito em 24 horas, sob pena de multa, ou a partir de qualquer ângulo tradicional do nosso discurso processual. Efeito prático disso, pessoal. Falei para vocês que a perspectiva individual não serve, as pessoas vão correr pela tutela, e nessa corrida alguém vai perder, mas o processo coletivo, como a gente tradicionalmente o pensou, também não vai servir. E é exatamente aqui que a gente se vê obrigado a reconhecer, que a gente se vê obrigado a notar como esse tipo de cenário, como esse tipo de desenho, cria um cenário tão complexo que nos leva a reconhecer e que nos leva a perceber que, igualmente aqui, para pegar a expressão da teoria da complexidade do Edward Lorenz, o bater de asas de borboleta em determinado lugar vai trazer impactos, vai trazer consequências em um pretenso equilíbrio sistêmico que poderia existir em algum ambiente relativamente diverso dali. Se você proteger o indivíduo de maneira desarticulada, isso pode alterar a conduta de outros indivíduos. Se você tratar um processo coletivo sem ouvir a comunidade, isso pode gerar algum tipo de backlash no âmbito da comunidade. Quer dizer, se você tentar, de alguma maneira, lidar com esses problemas sem que você articule o macro com o micro, sem que você leve em conta a situação do José, que mora em Araucária, mas perceba que a situação dele não pode ser encartada de maneira absolutamente ilhada, você vai acabar falhando. E por conta dessa debilidade, que se põe em diferentes pontas, que se põe em diferentes níveis, é que hoje, quando a gente fala em um pretenso processo orientado, vocacionado a lidar com situações de desastres, quer me parecer que ações individuais não vão ser suficientes para fazer frente ao problema, quer me parecer que ações coletivas tradicionais também não vão ser suficientes para fazer frente a essa realidade, e quer me parecer, por força disso, que a melhor resposta da qual a gente pode hoje se valer é aquela que vem sendo proposta pelo discurso do processo estrutural. Esse processo que é capaz de tentar capturar de maneira mais ampla uma realidade, absorver cognitivamente, de maneira mais efetiva, os diferentes interesses que se colocam nessa rede multipolar e oferecer respostas prospectivas, oferecer respostas cateadas, na minha leitura, na minha visão, é o processo que pode lidar com mais efetividade, com mais eficiência e com mais eficácia com esse tipo de problema. E eu acho que isso nos leva a algumas reflexões. A primeira delas é que, por mais, e eu venho defendendo isso, e eu acho que o nosso PL de processo estrutural é louvável nisso, por mais que possa se falar que é devida, justificada ou pertinente alguma lei para oferecer roupagem a esse tipo de atuação, essa lei, para mim, tem que entender que eu estou lidando com um campo que é imprevisível, que eu estou lidando com um campo que é fluido. E por isso, então, tem que me oferecer janelas suficientes para tratar adequadamente essa fluidez. A gente convive com um paradoxo, porque, infelizmente, hoje é previsível que a gente ainda vai viver desastres. Mas como esses desastres vão ser e quais consequências eles podem ou não trazer, ainda é algo que se coloca em um campo de intangibilidade. Então, eu preciso ter um processo dúctil para absorver essa intangibilidade. Eu preciso ter um processo que seja capaz de equalizar todos os interesses na mesa. Como eu falei para vocês,
considerando o macro, sem jogar embaixo do ônibus o micro. Lidando com o problema geral da tragédia da TAG Repar no Paraná, mas sem esquecer do José que perdeu tudo na vida dele por conta daquele derramamento de óleo. Então, eu preciso ter ductibilidade suficiente para lidar com todos esses aspectos e eu preciso passar a entender que essa perspectiva, no final do dia, pode ser a única legítima a partir de um ângulo de justiça. E eu marco aqui a ideia de véu da ignorância, eu trago isso, porque percebam, uma coisa que tem cada vez saltado mais aos olhos nas minhas análises, é que a gente fala muito, tá, em processo, na ideia de acesso à justiça, mas a gente fala muito pouco em justiça. E quando a gente tenta falar um pouco sobre justiça, a gente se vê obrigado a reconhecer que talvez tudo aquilo que eu trouxe anteriormente, quer dizer, não vou lidar com os problemas individualmente, vou tentar absorver todas as vozes, vou tentar equalizar as respostas, possa ser a perspectiva que, por exemplo, à luz da teoria da justiça do John Rawls, vai se mostrar a mais justa possível. Porque sem eu saber qual vai ser a minha posição naquele desastre, essa talvez seja a saída, essa talvez seja a via que me garante que eu não vou ser aquele cara que vai perder a corrida. Que eu não vou ser aquele sujeito subrepresentado em uma ação coletiva. Então, vejam, eu acho que a gente está aqui andando sob gelo fino. Eu acho que a gente está aqui soprando vidro. Eu tenho visto no Netflix uma série de soprador de vidro. Tá? Esse é o tipo de coisa que eu vejo quando eu estou em casa, com tempo livre, muito cultural. E você vê que o cara está soprando o vidro, o cara erra um segundo, estoura. É muito delicado, é muito suave. Eu acho que lidar com desastres, com catástrofes no campo do processo é delicado, é suave, e eu acho que o processo estrutural é o caminho, é o percurso que, de maneira mais efetiva, pode absorver todas essas nuances. Como que eu marco o encerramento disso? Eu acho, me parece, que a gente precisa, às vezes, olhar para o processo coletivo brasileiro e para o processo coletivo da Iberoamérica, partindo desse tipo de ângulo, partindo desse tipo de filtragem, porque com isso a gente consegue entender como a gente avançou ao longo dos últimos anos. A gente efetivamente tem uma teoria em movimento. A gente efetivamente tem discursos que têm se formado e que têm impactado de maneira adequada a realidade. E eu trago ali algumas situações que me parece que marcam isso. Hoje chega a ser curioso a gente reconhecer como a ideia de Fundo de Defesa de Direitos Difusos, como a ideia de FDD, provido de capacidade de investir de maneira completamente desarticulada da origem do dano, é algo que já foi muito bem aceito na nossa realidade, é algo que já ocorreu na nossa realidade. Hoje, soa problemático a gente perceber como alguns discursos completamente legalistas, por exemplo, o juiz nunca pode aferir representatividade adequada no âmbito de um processo coletivo, soam discursos que, com todo respeito, tendem a se mostrar desconectados da realidade. E, curiosamente, tudo isso a gente aprendeu a duras penas. Talvez a necessidade de um processo estrutural, pela ocorrência de problemas estruturais, seja o melhor aprendizado para que cada vez a gente possa conferir mais efetividade e mais eficiência a essa temática. Infelizmente, a gente tem convivido com problemas estruturais. Felizmente, a gente tem aprendido com eles. Falei há pouco da tragédia da Repar, e essa era uma das provocações. Como eu falei, essa é a maior tragédia ambiental já vivenciada no estado do Paraná, o meu estado. Se celebrou ali, muito tempo atrás, um acordo coletivo que resultou num pagamento de uma quantia efetivamente bilionária. Só que quando a gente olha os termos desse acordo hoje, a gente vê que a destinação das verbas é uma destinação que, em ampla medida, é completamente desconectada da comunidade impactada pelo dano, é completamente desconectada do próprio local em que se verificou esse dano. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, projetos que visam a melhoria do solo na região noroeste do Paraná, sendo financiados com base nesse bilhão. Esses projetos, no final do dia, não têm qualquer relação com a tragédia da Repar, pelo contrário, eles acabam favorecendo o agronegócio da região. São benéficos? São benéficos. Mas a gente vê uma descolagem, a gente vê um afastamento que me parece que hoje
com toda a densidade teórica que a gente conseguiu construir, possivelmente não seriam chancelados, possivelmente não se concretizariam. Então, eu acho que a lição que a gente pode extrair é essa. Doutrina, academia, tem desempenhado um papel significativo, o PL sinaliza isso, e a nossa prática sinaliza isso. Infelizmente, a gente convive com desastres e com catástrofes. Felizmente, pelo menos a resposta que o processo tem dado a esses dilemas parece que vem sendo uma resposta mais adequada, mais efetiva. Me parece que, pelo menos sob o ângulo do processo, o nosso caminho futuro é virtuoso. Agradeço uma vez mais pelo convite, pela oportunidade. Fico à disposição de todos, de todas as eventuais dúvidas, salvo caso eu tenha aqui para o aeroporto, porque, como eu falei, esse desastre, essa catástrofe, eu quero evitar, pessoal. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Gustavo Osna. Parabéns pela sua excelente exposição. Sempre fico encantada com a sua exposição, pela sua didática, pelos seus exemplos. E agradeço imensamente também a presença aqui no Espírito Santo. Dando sequência aqui, eu passo imediatamente a palavra ao professor, amigo, Dr. Rodrigo Mazei, professor Rodrigo Mazei, que é professor da UFES, advogado, e é uma grande honra participar dessa mesa com o senhor. Boa tarde a todos, a todas. Eu coloquei o Gustavo aqui de cobaia. Falei, vai lá, rapaz, fala lá em pé, ver como é que vai funcionar. Porque eu também aqui eu vou trabalhar, ver se consegue aí os slides. Não é muito comum, tá? E eu vou, antes de eu começar a falar aqui, eu vou fazer um cumprimento geral aqui para não perder o tempo, que eu quero também se eu falo em 15 minutinhos. E eu vou fazer um cumprimento geral aqui a pessoa aqui do meu coordenador aqui da pós-graduação, Cláudio Janotti, minha colega Trícia, de tanto tempo, o professor Zanetti saiu aqui rapidinho, professor Zanetti, sinto-se todos cumprimentados aqui, né, quando eu faço esses cumprimentos a esses queridos colegas de Universidade Federal. Bom, então não está contando meu tempo, porque é igual, né, o precedente, enquanto não começa aqui o meu slide, e já antecipando, o meu slide não vai ser bonito como os anteriores, tá? Porque eu não utilizei inteligência artificial, não fui eu que o fiz, como vocês podem ver, eu estou com uma situação seguinte, meu filho, ele pede dinheiro para mim, ele tem 11 anos, eu não dou o dinheiro, eu pago serviço, e um dos serviços são os slides. Então, o slide de Gabriel com 11 anos, e considerando que nós negociamos num preço muito baixo, ele foi econômico nesses slides, como você pode ver aqui, que são slides que não são nem 5 estrelas, são 3 estrelas, né, como que ele fez questão de colocar. Bom, e tirando aqui a brincadeira e tal, eu vou tentar falar sobre uma vertente que eu acho que eu posso tentar colaborar neste assunto, porque eu acho que um evento desse porte, o importante é você tentar ouvir e tentar falar algo, trazer as colaborações, né, e ouvir e meditar sobre aquilo que está sendo dito. Então, muita coisa que foi dita aqui nesse painel, que eu percebi, vai ao encontro, melhor dizendo, de coisas que eu penso ainda que com outra roupagem. E dentro dessa colaboração, o que eu queria trabalhar, né? O que eu queria trabalhar, para onde que eu aponto? Foi para cá, não está indo. Bom, agora foi. Eu quero fazer algumas considerações sobre o processo estrutural na visão do anteprojeto, tá? Por quê? Se eu fizer uma interpretação, uma visão no anteprojeto, uma visão, às vezes, desavisada, eu posso compreender que eu tenho alguns deslizes no anteprojeto, mas eu não faço essa interpretação. Na verdade, eu faço uma interpretação da leitura máxima do anteprojeto, de uma interpretação máxima desse anteprojeto, e natural de compreensão de alguns pontos do anteprojeto. E dentro desse ponto, já antecipando o que eu quero colocar, porque quando se lê um anteprojeto, quando fala de processos estruturais, se tem uma impressão, e é isso que se coloca, de que os processos estruturais, ou esses processos estruturantes, eles estão voltados
a questões que envolvem o direito público, de um modo geral. Questões que, de alguma forma, o direito público está envolvido. De alguma forma, o direito público está envolvido. As pessoas não conseguem, às vezes, imaginar, pensar nos processos estruturais puramente, meu querido amigo Marcelo chegou aqui, puramente privados, estritamente privados. E eu posso dizer para vocês, assim, sem medo de errar, que há processos estruturais plenamente, puramente privados, com interesses privados, e esses processos estruturais, eles são relevantíssimos, e aí, já colocando o anteprojeto que a gente vai ver, para a teoria geral dos processos estruturais. Isso é fundamental. Então, o que eu posso colocar aqui, e aqui eu vi que tem vários alunos aqui lá do mestrado da UFES, e uma das coisas que eu venho trabalhando na minha pesquisa é a ideia de transportar as técnicas. Isso é fundamental. A gente abandonar aquela visão do passado de aplicação subsidiária, aplicação supletiva, e ter uma visão, uma visão interativa, uma visão comunicativa de diálogo das normas, em seu sentido mais amplo. E isso, quando a gente faz essa visão, quando a gente tem essa dimensão, isso cria um outro patamar, uma outra mudança, uma mudança totalmente diferenciada dos processos estruturais. Uma visão que deixa de ser uma visão mais restritiva. E eu faço questão de dizer isso aqui, eu trouxe, inclusive, para sortear, não para fazer propaganda, até porque um deles já está esgotado e o outro está próximo a esgotar, trouxe para sortear, mas eu quero contar isso, porque, e o Abelha, especificamente, sabe disso, que eu falei isso muito com ele, eu estava terminando um livro e eu fiquei de 2016 até 2018 escrevendo sobre inventário. E eu estava com o livro pronto, quase 500 páginas prontas. E o que eu fiz com essas 500 páginas na hora de entregar para a editora? Joguei fora. Joguei absolutamente fora e comecei do zero. Porque eu tinha uma premissa que era uma premissa o quê? Equivocada. Eu não via o inventário como um processo estrutural. E o inventário, ele é um processo privado estrutural. Vejam, e não é só o inventário. Quando a gente falar da recuperação judicial, quando eu falar da falência, porque na minha concepção, veja como é que é, e aí olha como é que é importante, essa ideia da gramática do processo estrutural. É muito importante entender essa gramática, para a gente poder compreender isso. E por que o inventário? Estou vendo, mas por que o inventário? Por que a recuperação judicial? Eu parto de uma premissa, e é um texto muito bom, excelente, que em boa parte eu concordo, que é um texto do professor Zanetti, com o Fred e o Rafael, em que a ideia do processo estrutural, e por isso que eu prefiro a expressão processo, pelo menos para essa análise privada, reestruturante, é um processo que parte de quê? De uma situação de desordem, de um quadro de desordem. Veja, não é por acaso, olha só, um desastre, um acidente. O que se cria? Uma situação de desordem. Quando você pensa, por exemplo, no inventário, a pessoa, por mais desorganizada que ela tem uma situação patrimonial definida por ela. Quando ela falece e vem a Saizine, o que se cria? Um estado de quê? De desordem, em que o inventário ele é o processo que vai ordenar. Inclusive, às vezes, é o inventário que vai apurar que aquela pessoa, por exemplo, ela não tinha patrimônio, que aquela pessoa, aquela situação dela, vai gerar um processo de quê? De insolvência. Veja a recuperação judicial. O sujeito, ele entra numa situação de quê? De desordem. De que se não houver um processo com essa natureza, eu vou ter o quê? Provavelmente uma falência. E a própria falência, que é um processo de desordem tal que se cria uma ficção de uma massa falida,
para a liquidação daquela pessoa jurídica. Veja, então é muito importante a gente compreender, se a gente tiver essa ideia, porque técnicas, e isso é fundamental, já colocando para vocês, o artigo 14 é um dos artigos mais preciosos do anteprojeto. Técnicas que eu tenho nesses processos estruturais privados, eu posso perfeitamente o quê? Transportar para outros processos estruturais. Como ao contrário, eu posso pegar técnicas que estão aqui no anteprojeto, imaginando que isso vai virar lei, e eu vou poder o quê? Transportar para esses outros processos estruturais. Veja porque, e eu estou querendo fazer questão de falar sobre isso, porque, veja só, se eu fizer uma interpretação literal, essa lei de disciplina das ações civis públicas destinada a lidar com problemas estruturais. O que eu estou querendo? Eu já limitei ou não limitei a ideia dos processos estruturais? Se eu fizer uma interpretação do copo meio cheio do copo, eu tenho um problema. Porque, na verdade, eu teria uma limitação do que é processo estrutural. Isso é, o próprio anteprojeto desmente isso lá. E veja, mas ao mesmo tempo que a gente vai avançando, e aqui eu vou me fixar só no artigo 1º e no artigo 14, tá? E como vocês podem ver, são slides que merecem R$10, né? Os problemas estruturais são aqueles que não permitem solução adequada pelas técnicas tradicionais do procedimento comum. Individual, coletivo, e se caracteriza com elementos como. E ele aqui vem e traz uma série de elementos. Bom, aqui eu já quero fazer uma pequena crítica, uma crítica construtiva, mas é uma crítica que deve ser feita. E eu tenho até um texto específico, está aqui nesse livro aqui, um texto que eu escrevi, inclusive, em homenagem ao professor Dinamarco. As pessoas confundem, no inciso 1, multipolaridade com policentrismo. São duas coisas totalmente diferentes. E é uma característica do processo estrutural o policentrismo e a multipolaridade. Normalmente, a multipolaridade é até o contrário. Ela decorre de quê? Do policentrismo. Veja o que o professor Gustavo colocou aqui. Quando você tem, às vezes, um acidente, um fato, na verdade, o mesmo fato, ele pode gerar o quê? Conflitos diferenciados. Conflitos que são o quê? Diferentes. Isso é natural, isso é absolutamente natural do processo estrutural. Aqui, num exemplo simples aqui, veja, um acidente ambiental. Um acidente. Eu posso ter a recuperação ambiental, eu posso ter que resolver a questão da moradia, a questão da saúde de determinadas pessoas, a recuperação do aparato privado, reconstrução do aparato privado e público. E veja, a partir dessa diferença, veja por que essa expressão, policentrismo, são processos com quê? Policêntricos, com vários centros nervosos. Embora reunidos fisicamente a partir de um processo, eu tenho o quê? Uma quantidade variada de centros nervosos, em que os atores, aí, olha como é que é interessante, nem sempre são os mesmos, e eu não consigo enxergar a figura do autor e do réu. Aí sim que eu posso falar o quê? Multipolaridade. Não se justifica eu colocar uma pessoa como autor, como réu, porque, na verdade, os interesses são o quê? Flutuantes. Os interesses envolvem um grupo. E isso, olha como é que isso é interessante, quando a gente fala isso do inventário, para ser didático. Vou pegar assim, né? A gente sempre cai para o nosso assunto predileto. Veja o inventário, como é que ele é interessante. No inventário, por exemplo, eu posso ter uma discussão sobre a legítima e a colação. É um ponto do inventário. Isso vai envolver apenas quem? Os herdeiros necessários. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um debate sobre o cumprimento do testamento. O legatário. Um legatário que não é nem um herdeiro legal. Um legatário que nem faz parte da família. Mas eu tenho um debate, um outro debate com uma outra figura.
E imagine que dentro desse contexto eu tenha lá 5, 6, 7 pessoas que estão dentro desse testamento. Quem é autor? Quem é réu? Veja que é super interessante, quando vocês fizerem uma leitura lá no inventário, no artigo 626, olha que interessante. Você sabe para que você consegue imaginar um herdeiro sendo citado para contestar o inventário? Não. Ele é citado para o quê? Para participar do inventário. E ele vai ter que mostrar ao longo do inventário o quê? O interesse para cada tipo de debate. Porque o que o juiz pode chegar e falar? Por exemplo, esse caso da colação, ele falou assim, legatário, você não é um herdeiro necessário. Sobre esse assunto, eu não vou te ouvir. E olha como é que é interessante quando a gente começa a pegar essas experiências. Veja, o que é natural hoje desses processos estruturais privados. Isso já ocorre. Olha a experiência positiva que eu posso trazer. Nós temos aquilo que é o saneamento e a organização global do processo. E a partir desse saneamento e organização global do processo, nós passamos a ter o quê? O saneamento e a organização pontual de cada ponto nervoso, identificando os seus interessados. E mais ainda, olha como é que isso é mais bacana. O que se admite, e aí trazendo para a ideia da falência, da própria ideia da recuperação judicial, porque às vezes podemos ou não podemos ter, isso eu tenho um caso, que eu sou inventariante dativo, que nós temos nada mais, nada menos do que 7 inventários dentro de um, porque as pessoas vão morrendo. Ok? As pessoas vão morrendo. Olha o policentrismo. Você sabe como é que esse caso, sabe como é que eu estou resolvendo, Marcelo? Eu pedi, e nós fizemos, para cada um desses inventários, que estão dentro do inventário que eu sou inventariante judicial, eu tenho o quê? Um representante e um fiscal. Ou seja, eu tenho o quê? Participações. Eu tenho participações através de quê? De comitês. Olha como é que isso passa. Isso, volto a dizer, isso é natural, absolutamente natural, na recuperação judicial. Eu fiz uma importação de uma técnica de um processo estrutural privado para outro processo estrutural privado. Um dos grandes problemas, e esse é de fato, é a grande dificuldade das pessoas dialogarem, terem um diálogo maior, absolutamente maior, do que temas restritos. Essa minha preocupação, quando eu falei aqui do artigo 1º, e ela se repete aqui, ó, veja, olha que interessante, o processo estrutural regula-se, e aqui faz uma projeção, né, faz uma projeção aqui, aquilo que eu falei, eu acho que aqui tem um equívoco, supletivo e subsidiariamente. Não, tem uma aplicação, mas não é uma supletivo, não é pelo fato de faltar. Isso tem uma aplicação. Aqui o que faltou é o que está no parágrafo 3º, olha que interessante. Você vai aplicar o Código de Processo Civil, a Lei de Ação Civil Pública, a palavra mágica que está aqui, no que couber. Porque, na verdade, a própria essência do Código de Processo Civil, ela não é, ainda muito melhor do que o Código de Processo Civil de 73, mas não foi talhada para esse tipo de procedimento policêntrico e multipolar. Então, eu tenho que fazer o quê? Adaptações. Mas vejam que tem técnicas que são fundamentais. Você quer ver? Vou falar para vocês aqui com convicção absoluta. Eu não creio em processos estruturais privados, e aí vocês podem pensar dentro de outros exemplos, que não tem a técnica da calendarização, que é uma técnica comum. Aí a gente pode fazer essa aplicação. Para mim, e aqui eu falei, olha, e aqui já caminhando aqui para encerrar, esse para mim é um dos dispositivos mais importantes, mais relevantes do anteprojeto.
mais relevantes do anteprojeto, que é um dispositivo pouco analisado. O que ele diz, o CAPT? E aqui é muito interessante. As técnicas previstas nessa lei aplicam-se no que forem compatíveis e adequadas aos processos que cuidem de natureza similar àquela regulada. O que ele disse aqui agora? Existem ou não existem outros processos estruturais? Existem. Aqui ele acabou de dizer o quê? Que os processos estruturais tratados aqui são exemplificativos. Olha que legal. Então, o que eu tenho aqui, eu posso perfeitamente levar para fora. E agora o mais bacana, aí o pessoal do mestrado, olha que top o parágrafo único. Aí já note, agora é para ficar feliz, ó, em sua homenagem, as técnicas processuais previstas em outros procedimentos especiais aplicam-se ao processo estrutural desde que compatíveis. O que significa dizer? Eu tenho um sistema que ele é o quê? Em diálogo. É um sistema, aquilo que eu trabalho, com o professor Tiago Gonçalves, de transporte de técnica interativo. Então, vejam, muito mais do que eu poderia aqui fazer crítica à ideia do anteprojeto, por não diferenciar multipolaridade ou policentrismo, mas, com todo respeito, isso é uma crítica oportunista. Porque, na verdade, a falta de diferenciação sobre multipolaridade e policentrismo, ela se perde, ela se dissipa quando eu reconheço, quando eu compreendo a natureza jurídica do processo estrutural. E mais, eu reconheço a importância deste anteprojeto, que ele precisa ser estudado, e especialmente deste artigo 14. Então, eu acho que é um grande momento, e eu estou falando aqui, eu estou vendo a Luana aqui, ó, a aluna nossa lá do mestrado. O que eu estou falando aqui, Luana, é verdade ou não é? Semana passada eu apertei uma aluna no bom sentido, para não ficar nenhuma dúvida aqui, fiz um grande... Estou rindo aqui, estou rindo porque as palavras saem erradas. Fiz uma grande pressão nela, porque ela tratou do processo falimentar sem dizer que era o quê? Um processo estrutural. A Luana passou um aperto também, porque ela tratou de quê? Superendividamento, sem trabalhar como processo estrutural. As técnicas estão aí e nós precisamos estudar. E, ao contrário, aqui eu brinquei com o Gustavo, agora fechando, e isso eu faço questão. Gente, vamos estudar, vamos sair fora da caixinha. Essa coisa de ficar estudando os mesmos temas e com ambientes fechados, isso às vezes não funciona. E esses dogmas que a gente, essas certezas que a gente tem, e por isso que eu quis falar do livro, é muito melhor. Eu prefiro errar tentando acertar, do que eu ficar errando, repetindo meus erros do passado. Então, eu acho que é a hora da gente dar uma pensada nesse sentido, para a gente não ficar errando, limitando o nosso pensamento. Muitíssimo obrigado. Nós que agradecemos, professor Mazei, muitíssimo pela sua brilhante exposição. É muito interessante, como a gente fala em processo estrutural, a gente não tem, muitas vezes, muitas pessoas não têm essa abrangência, né, de que envolve também processos individuais, às vezes, ou privados. Então, muito obrigada pela sua exposição. E agora nós passaremos para a doutora Elaine Costa de Lima, promotora de justiça aqui no Espírito Santo, que fará um pouco uma contextualização de tudo que foi dito e talvez fará alguma pergunta. Doutora Elaine. Obrigada. Boa tarde ainda, né? Eu sei que a gente já está com o adiantado da hora, mas com muita satisfação que eu participo também. Fui convidada para estar nessa mesa diante de colegas com tantos saberes que foram compartilhados aqui, e fica o meu agradecimento, então, ao doutor Hermes, ao Ministério Público e à doutora Trícia, que está também presidindo essa mesa. Na primeira palestra, né, o doutor Juan Carlos, ele trouxe para a gente um pouquinho, né, da situação da Colômbia, do
do que ele vivencia, dos processos de desastre, dos direitos individuais homogêneos, falou, né, da nomenclatura do microsistema, que então ele que até também vai utilizar lá, né? Citou o paralelo com a nossa ação popular, com as ações de grupo, que também lá acaba atuando bastante. E foi bem interessante quando ele trouxe também o caso da dona Juana, né, que das 30 mil toneladas de lixo, fazendo paralelo com a dificuldade nessas situações a gente fazer a identificação dos grupos atingidos. Isso a gente viu também depois na fala do professor Marcos Félix, do professor Gustavo Osni, quando vem trazendo também todos esses casos concretos, né, que foi citado aqui, o caso da Lagoa da Conceição, pelo professor Marcos, o caso do derramamento do óleo lá no Paraná, pelo professor Gustavo. Então, quando a gente se depara com os casos concretos, é quando a gente vê a maior dificuldade de aplicação do processo estrutural. E aí, pegando a fala do professor Marcos Félix, né, da gente pensar no processo estrutural dessas soluções heterodoxas. No processo estrutural, nem sempre essas soluções concretas, né, é o processo estrutural que vai nos dar, tem essa simbologia. Então, professor Marcos, é até um alívio ouvir quando o senhor fala que o processo estrutural nem sempre trará a transformação do estado das coisas em desconformidade, mas que é sempre um caminho para essa transformação, porque eu que participei agora ativamente do acordo do Rio Doce, e era um processo nesses mesmos moldes, e era uma angústia muito grande quando a gente não consegue também visualizar o caminho ideal para você alcançar as melhores soluções que atinjam, nas palavras ali do professor Marcos Osni, né, tanto os direitos macros quanto os interesses micro, como nós vamos conseguir equalizar todos esses interesses numa ação estrutural. Então, um pouquinho, né, de cada um desses, quando vem também o professor Mazei, vem falando também dessa experiência, né, desse olhar de também trazer as premissas do processo privado, né, que tem esse cenário de desordem, mas que o processo estrutural também acaba absorvendo as soluções ideais para a gente tentar destravar e realmente mudar, trazer essa transformação dessa situação. Então, as 4 palestras fiquei bem impressionada, porque no caso concreto, principalmente do caso de Mariana, né, no caso do Rio Doce, do nosso litoral, eu me deparei com inúmeros desses desafios que foram trazidos aqui pelos colegas. E aí, só uma perguntinha, né, só para a gente finalizar, na verdade, dentro dessas ações legislativas atuais, que já estão sendo, né, dentro do PL, a gente sabe que hoje a gente tem também no cenário, né, recentemente foi instituída uma lei federal, que é a Política Nacional de Atingido por Barragens, que tem também esses direitos de forma estruturada. Então, hoje a gente tem algumas ações que são necessárias para nortear o Poder Judiciário na sua melhor atuação. E aí, dentro dessas ações legislativas, há algum ajuste que vocês entendem necessários para respeitar essas peculiaridades regionais? Como a gente incorporar isso dentro hoje das alterações legislativas que a gente está vivenciando e que a gente espera, né, que auxilie ali o Poder Judiciário e nossa atuação, né, até finalística aqui, para caminhar um pouco melhor, né, na solução dessas demandas. Aí tem o doutor Marcos e o doutor Rodrigo hoje aqui agora. Professor Marcos, o senhor gostaria de responder essa desafiadora pergunta? Primeiro, fazer referência ao professor Marcelo, que eu estou vendo ali. Então, um abraço, tinha feito já minha saudação. Fica aqui meu fraterno abraço. O ano que vem eu estou aí, só me convidar de novo. E eu acho a pergunta é interessantíssima, né? Respeitar as regionalidades, assim, respeitar os ambientes, respeitar tudo isso pela via da legislação. Eu acho, doutor Helene, que na verdade é um pool, né? Eu chamo sempre de pool de fatores. A gente não está trabalhando só com a legislação hoje em dia, né? A gente trabalha com uma série
de atos que, eventualmente, hoje auxiliam o Poder Judiciário nas demandas estruturais. A gente tem as decisões em sede de tribunais estrangeiros, né? A gente tem dezenas e dezenas e dezenas de tribunais que nos dão, né, um aporte, não só de decisões, mas da forma como foram implementadas no plano concreto e simbólico os litígios estruturais que chegaram às cortes. A gente tem os projetos de leis já existentes, as resoluções, né, que mais ou menos abordam os casos. A gente tem os enunciados realizados pelo Conselho da Justiça Federal, pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, pelas defensorias públicas, pelas promotorias públicas, pelas procuradorias. A gente tem, né, o NUPEC, no Supremo Tribunal Federal. A gente tem as decisões dentro do Supremo Tribunal Federal. A gente tem as decisões dentro do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho, dos tribunais regionais, federais, dos tribunais de justiça. A gente tem as decisões de primeiro grau, que, enfim, são muito bem feitas, né, em algumas localidades por juízes que já estão estudando isso. A gente tem um mestrado ligado à Infam, cuja linha de pesquisa é processo estrutural. Aí a gente tem a doutrina, que tem nada mais, nada menos do que, em 10 anos, 120 livros publicados. Não há, assim, no processo civil, nenhum tema, nem mesmo precedentes que chegue perto da doutrina do processo estrutural na atualidade, nos últimos 10 anos. Então, eu acho que é um aporte, né, que a gente vai refinando, até chegar, aí sim, né, a um estado ideal, né, para que seja aplicado nos tribunais ou auxilie na aplicação dos tribunais. Então, esse PL, ou esse anteprojeto que está no Senado, que foi feito aí com a relatoria do professor Edilson Vitorelli, nos últimos meses, com a ajuda do professor Sérgio e de outros tantos, a professora Trícia esteve lá como, né, nas audiências públicas. Esse PL é, na verdade, a consolidação das opções regionais, não só regionais aqui falando em termos de região, mas regionais falando em termos de profissão, né? Cada profissão esteve lá, deu seu aporte, cada instituição teve como ir lá e dar seu aporte. Eu acho que, nesse momento, o anteprojeto de processo estrutural do Brasil é inédito no mundo e vai ser, com certeza, um anteprojeto, um projeto e uma lei, quem sabe, que vai ser uma referência mundial para auxiliar na aplicação do processo ou das técnicas estruturais dentro do Poder Judiciário. Não sei se eu respondi, porque a pergunta foi muito complexa, mas, enfim, né, foi o que deu para fazer a partir, né, desse momento. Obrigado. Muito obrigado, professor Marco. Excelente a sua resposta. E o professor Mazé, inclusive, ficou tão empolgado com a sua resposta que pediu para fazer uma complementação. Professor Mazé. No meu. Vou falar aqui para ser mais rápido. E veja que a pergunta, ela ratifica a importância do artigo 14, porque ali não é só uma ideia de aplicação subsidiária, ou seja, ele traz um diálogo geral e a gente não pode... E veja, até eu conversando com a professora Trícia, o processo estrutural, de um modo geral, ele vai ser customizado. Ele, por excelência, ele vai ser customizado. E a gente não pode esquecer de um detalhe, que vai acontecer, eu acredito que vai acontecer. A legislação, os estados podem legislar sobre procedimento. Então, a gente pode ter legislações sobre procedimento de acordo com especificidades do local para facilitar para que os processos estruturais tenham mais eficiência. Então, acredito que vai ser um espaço. Os procedimentos serem regulados pelos estados a partir de especificidades, buscando a melhor eficiência. Excelente, professor Mazé, agradeço imensamente. Bom, cumprindo aqui a tarefa que me foi passada pelo professor Hermes, professor Marcelo, eu dou por encerrado esse painel, agradecendo mais uma vez a atenção de todos.